A representante da 99 defendeu que as plataformas operem uma relação comercial que possibilita a flexibilidade e autonomia dos motoristas, que pode escolher quais corridas aceitar e qual empresa usar. Para ela, a imposição de vínculo empregatício poderia prejudicar o modelo de negócio e o acesso ao transporte nas periferias. Bem, primeiro que tem lugar que eles nem vão, já começa por aí. Conheço casos de pessoas em São Paulo que o Uber leva, mas não vai buscar. Eles recusam, em razão da alta periculosidade, do alto índice de furto, de roubo. Eles não vão, claro que não vão. Isso aqui é balela também. Bem, representante da agência de restaurantes online do iFood, que foi condenado agora a 10 milhões pelo TRT da segunda região, diz que a plataforma não é uma empresa de logística, mas um ecossistema de conveniência que vai além dos restaurantes, incluindo benefícios com crédito para comerciantes. Também explicou que, embora os entregadores usem mochilas do iFood, muitos não atuam por meio do aplicativo, trabalhando diretamente com os estabelecimentos. Segundo ele, a empresa acredita que é necessária a regulação da relação entre motoristas de carro e entregadores. Agora eu queria saber como que esse pessoal tem uma mochila do iFood e não trabalha para o iFood, trabalha direto para a empresa, para os restaurantes. Eu não sei como é que eles fazem, eles inventam, eles têm uma cópia, sei lá, fazem essa mochila. Então, quer dizer, está faltando fiscalização da própria iFood, né? Bem, o representante da Federação Internacional dos Trabalhadores em Transportes e a Rede Internacional de Advogados e Advogadas de Trabalhadores e Trabalhadoras aqui eu me confundi aqui, gente, desculpa. O representante aqui, ele é da Federação Internacional dos Trabalhadores em Transportes e da Rede Internacional de Advogados e Trabalhadoras de Advogados e Advogadas de Trabalhadoras e Trabalhadores. Olha só, ele afirmou que os trabalhadores não contam com liberdade real. Sempre é a mesma coisa, não muda, pois as atividades são totalmente controladas pelas plataformas. Óbvio. Para ele, a liberdade proposta é, na verdade, a precarização da dignidade trabalhista, e defendeu que o Brasil tem a oportunidade de adotar melhores práticas internacionais para proteger o ordenamento jurídico. Bem, sempre a mesma coisa. Eu vou falar aqui praticamente, não vou falar todos, porque senão vai ficar muito cansativo essa live, mas praticamente todos os que apoiam apoio pelo vínculo, é sempre a mesma coisa. Eles vão bater sempre que eles não contam com liberdade real, eles não são autônomos, eles possuem subordinação jurídica. Vai ser sempre na mesma tecla. Não tem como fugir disso, gente. Não tem como fugir. Segundo ele, estudos científicos, o representante do Observatório Nacional de Segurança Viária e Veicular. Estudos científicos confirmam que o transporte por aplicativo interferiu de forma positiva na segurança viária do país. Um exemplo é a redução de 75% nas vítimas de acidentes de trânsito na faixa entre 18 e 24 anos. E defendeu que a regulamentação deve ter a segurança do passageiro como peça central. Bem, até aí, sem novidade. Olha só. Movimento e inovação digital. A produção do trabalho individual não pode ignorar a produção do trabalho enquanto ecossistema. Para ela, diante da pluralidade dos contratos de intermediação de transportes, a proteção de um trabalhador pode representar a supressão de direitos de outros. Bem, a gente pode perceber aqui que muitos colocam alguns argumentos que não são, na minha visão, para mim não são válidos. Eu não consigo enxergar os motoristas de aplicativos e os entregadores como autônomos. Eu, sinceramente, não consigo enxergar. Tá? Olha só, o representante da Associação Nacional de Procuradores do Trabalho, a ANPT, disse o seguinte, que não há dúvida sobre a relação de emprego existente entre motoristas e empresas de transportes, e reforçou a necessidade de que a decisão tomada pelo STF seja relacionada apenas
ao Uber e não ao trabalho via plataforma digital em geral, sob pena de igualar situações contratuais diferentes. Aí eu concordo. Então há uma grande diferença, porque eu acredito, não sei, não tenho conhecimento, mas estou aqui divagando com vocês nesse bate-papo. Eu acredito que nem todas as plataformas digitais têm as mesmas características e a mesma forma de gestão da mão de obra que a Uber. Eu não acredito nisso. Mas é um caso a se pensar. Bem, o representante da Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativos defendeu que é preciso afastar a ideia de que a previdência é a prioridade de todo trabalhador por aplicativos. Para ele, mais importante e urgente do que discutir o valor que as famílias de trabalhadores receberão após sua morte é discutir a prevenção, saúde e segurança do trabalhador, para que fatalidades não aconteçam. Nosso acidente é de trabalho, o Estado está cego para isso. Alfinetou aí o poder público, hein? Uma alfinetada. Bem, aqui tem a manifestação do vice-presidente da Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista. Afirmou que a iniciativa Liberdade do Trabalho, proposta tanto pela Uber quanto por outras plataformas, visa a continuidade da precarização das relações de trabalho, tendo como contrapartida a acumulação de capital e a concentração de renda, que causam um imenso fosso social na sociedade. Abre aspas. Essa precarização não é nova, mas se apresenta agora com uma faceta modernizada e mais agressiva, disse. De fato é verdade, né? Basta olhar a Revolução Industrial como é que foi. Associação de Juízas e Juízes para a Democracia, AJD, disse a representante, abre aspas, a ameaça à democracia que paira no Brasil e no mundo também tem como alvo o direito do trabalho. Para ela, não há um ataque deliberado às conquistas civilizatórias. Há um ataque, viu? Há um ataque. Entre ela, as trabalhistas. Abre aspas. O que será dos trabalhadores de volta ao zero dos direitos, tal qual o período inicial da industrialização? Fecha aspas, questionou. Porque a Revolução Industrial foi complicada. Bem, vamos lá. Continuar aqui que a gente já está terminando já. O Sindicato dos Prestadores de Serviços por meio de apps e softwares para dispositivos eletrônicos do Rio de Janeiro e região metropolitana. Olha só. O que ele disse? Chamou a atenção para os riscos sofridos por profissionais que trabalham com transporte e entrega por aplicativo. Segundo ele, enquanto motoristas precisam apresentar uma série de documentos e antecedentes criminais para serem admitidos, os cadastros dos passageiros são extremamente frágeis. Abre aspas. Somos monitorados de forma rígida, mas quando precisamos de ajuda da empresa, ela se omite. Nos controla como empregados e se esconde atrás da fraude a nos chamar de parceiros comerciais para fugir de suas responsabilidades. Gente, não tem o que discutir. As opiniões são as mesmas, ditas de formas diferentes. Não tem, realmente é isso daí. É isso e ponto final, acabou. Existe vínculo, eles são empregados, mas eles colocam um manto, um véu nessa relação. E isso é prejudicial aos trabalhadores, aos motoristas. Olha só. Sindicato dos Trabalhadores em Aplicativos de Transportes do Rio Grande do Norte apontou a contradição do Brasil em tolerar que motoristas de aplicativo operem em condições extenuantes, de uma escala 7/0, enquanto o país debate sobre a modernização das relações de trabalho e reconhecer o impacto negativo que a jornada 7x1 tem na saúde das pessoas. Abre aspas. Colecionamos histórias que revelam o preço alto que estamos pagando para trabalhar em condições de exploração, sem as condições necessárias para o mínimo plausível para a nossa dignidade, afirmou. Olha só, presidente do sindicato dos motoristas e presidente do sindicato dos permissionários de táxi e motoristas auxiliares, afirmou que a chamada uberização do trabalho é apenas uma forma contemporânea de nomear a escravização dos motoristas de aplicativos de transportes. Tá aí. Abre aspas. O curral é a verdadeira cara do modelo de negócio que aqui se debate. Não há parceria possível que não seja a que existe entre a cicatriz e o chicote. Porra, pegou pesado, hein? Disse.
sugeriu que o STF reconheça o mínimo que estabeleça a dignidade dos trabalhadores, independente do reconhecimento da relação do vínculo empregatício. Olha, aqui ó, pegou pesado, hein? E de fato é. Hoje em dia, a escravidão mudou. Né? Hoje em dia, os escravos eles estão atrelados às plataformas digitais de aplicativos de transporte. Você pega um entregador, o cara anda 1.000 quilômetros uma semana. Tem um colega meu que aqui em Mogi Guaçu, ele aqui na Baixada, eu falei Mogi Guaçu não, é Mogi Guaçu onde eu moro, mas ele mora aqui em Mogi Guaçu, mas ele fala que ele roda 1.000 quilômetros por semana, fazendo o serviço de entrega. 1.000 quilômetros de moto. É muita coisa. E eu acredito que tenha entregadores que rodem até mais do que isso. Até mais do que 1.000 quilômetros. E aí? Se sofre um acidente, se não contribui para o INSS, faz o quê? Não tem nenhuma proteção? Difícil, hein? Difícil, hein? Ó, STF, vamos ajudar aí esse pessoal. Olha só, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Motoristas de Aplicativos e Empresas de Tecnologia de Transportes de Passageiros no estado de Rondônia explicou que as empresas líderes no mercado, como a Uber e a 99, estão predando empresas locais menores, que oferecem melhores condições de trabalho, mas pedem competitividade, abre aspas. Para o serviço local em Rondônia, a clínica de saúde para os motoristas, que também não pagam IPVA, mas o que os líderes do mercado fazem é reduzir a tarifação inicial, gerando desequilíbrio. Além de tem concorrência desleal. Olha só, presidente do Sindicato dos Entregadores e Motociclistas Autônomos de Pernambuco abordou a suposta coação que os motoristas de aplicativos sofrem pelas empresas. Apresentou na audiência e-mails que a Uber teria enviado a ele dizendo que eventuais cancelamentos podem suspendê-lo da plataforma. Não há autonomia, abre aspas, não há autonomia do motorista nem mesmo para cancelar as corridas. Disse que não quer ter a carteira assinada, mas pede autonomia para controlar a jornada de trabalho e poder escolher as corridas. Bem, difícil, hein? É a era da globalização. Vamos lá. Presidente do Sindicato dos Mensageiros, Motociclistas, Ciclistas e Mototaxistas de São Paulo, Sindimoto SP. Olha só. Disse que os motoristas e entregadores são controlados por um algoritmo. Isso aqui a gente está falando desde o início da live. E não por pessoas físicas. O algoritmo é muito pior que um chefe normal, porque ele é invisível e nós não conseguimos falar com ele, afirmou. Para ele, as empresas também operam para o sufocamento dos sindicatos laborais. Defendeu que a falta de regulamentação do trabalho dos motoristas de aplicativo está gerando uma epidemia de acidentados, fato, e mutilados, sem dúvidas, que vem superlotando os hospitais brasileiros e inundando o sistema público de saúde. Abre aspas, os trabalhadores estão sendo empurrados para um mecanismo da morte. Difícil, hein? Olha só. Presidente da Associação dos Motofrentistas, Mototaxistas e Motoentregadores da Bahia argumentou que, quando começam a trabalhar com os aplicativos, os motoristas têm uma sensação inicial de que estão ganhando dinheiro. Fato. Pelo menos são os relatos que eu já ouvi dos motoristas e os mototaxistas, os motoentregadores. Mas que, com o tempo, essa sensação se dissipa diante da suscetibilidade a que os profissionais estão expostos quando, por exemplo, sofrem um acidente ou têm de arcar com danos em seus veículos. Disse também que agora o modelo de serviço está sendo usado pelo tráfico de drogas, sem nenhuma segurança para os colaboradores. Ainda tem essa, né? Ainda tem essa. Olha só, presidente da Associação dos Motofretistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil, questionou a autonomia defendida pelas empresas. Argumentou que ser autônomo é poder negociar o serviço e as condições de trabalho. De fato, eu sou autônomo. Hoje eu não sou mais, porque eu sou concursado, mas quando eu tinha escritório,
Eu negociava o meu serviço. Eu falava, olha, vou cobrar X para fazer X trabalho. E ponto final. Entrava a hora que eu queria, saía a hora que eu queria. Eu, de fato, era um autônomo. Mas esse pessoal, eles não são autônomos. Olha só. E que isso não é possível na relação com os motoristas. Disse que em 2017 as empresas pagavam de R$ 8,90 a R$ 19,00 por uma corrida mínima, mas que hoje esse valor caiu para R$ 6,50. Abre aspas. Nesses 6 anos, o preço de tudo o que usamos subiu, menos o valor das corridas. Isso eu não tenho dúvida, principalmente na época da pandemia. Disse. Afirmou que, com a remuneração baixa, os motoristas perdem a qualidade de vida, não conseguem fazer a manutenção básica de seus veículos e trabalham em condições cada vez mais precárias. Abre aspas. Acidentes com prestadores de serviços de aplicativos estão sendo registrados como acidentes de trânsito comum e não como acidente de trabalho. Isso é fato. Eles estão trabalhando, tem que ser registrado como acidente de trabalho. Ponto final. Olha só, advogada da Associação de Motofretistas Autônomos e Entregadores de Aplicativo do Distrito Federal e entorno. Segundo ela, a maior parte da receita das empresas como a Uber é proveniente do trabalho dos motoristas e motociclistas. Indiscutível essa afirmação, o que demonstraria que sua atividade principal é o transporte e não o fornecimento de tecnologia. Para a Luara, isso demonstra que os conflitos entre essas empresas e trabalhadores devem ser resolvidos pela Justiça do Trabalho. E aqui eu vou até fazer um parênteses, gente. Não sei se vocês já viram aquele filme Fome de Poder, que conta a história do McDonald's. O McDonald's, pelo menos o que diz no filme, né? Ele não ganha com venda de lanches. O maior lucro dele é com a parte imobiliária, porque ele aluga os locais, é um empreendimento. E aqui é a mesma coisa. Eles não fornecem essas plataformas digitais de motoristas e entregadores, eles não fornecem tecnologia, não tem fornecimento de tecnologia. O trabalho deles é o transporte, 100% do transporte. A diferença é que eles desenvolveram uma plataforma tecnológica para poder facilitar a contratação e facilitar também Nossa, me fugiu agora da cabeça, como é que se fala, gente? Nossa, e para poder facilitar a contratação e nossa, eu esqueci, eu vou lembrar, depois eu falo para vocês. Nossa, fugiu, eu tava na ponta da língua. Caramba, deixa eu beber uma água aqui que eu vou lembrar. Caramba, esqueci. Bem, enfim, eles têm essa plataforma para poder fazer as contratações de uma maneira mais fácil, porque não precisa de ninguém, e também para poder observar e ter poder de mando em cima dos motoristas. Isso é óbvio. Olha só. O diretor jurídico da Confederação Nacional da Indústria, segundo ele, a relação entre empresas e motoristas é uma forma peculiar de trabalho e que não configura vínculo empregatício. Vitorino afirmou que esse modelo de negócios revolucionou a mobilidade urbana, pois leva passageiros a locais nem sempre servidos pelo sistema de transporte. Também entende que, pela legislação atual, não há como configurar vínculo de subordinação, pois quem define o período de trabalho são os motoristas. Falou e não falou nada.